Olá, boa noite. Chegando para mais um Mudanças de Impacto, mais uma live da série que estamos fazendo aqui no Cívico com os empreendedores, os nossos ativistas sociais. Bem-vinda, Mônica. Vamos chegando, vamos falar aqui hoje sobre jornalismo. Meu papo é com Antônio Junião, que é um jornalista, ilustrador, fundador da Ponte Jornalismo. E a Ponte é uma referência no jornalismo independente do Brasil, com uma proposta única que é de defender os direitos humanos. Então é muito forte o trabalho da Ponte, o que eles vêm fazendo, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a gente vai saber um pouco como é que está sendo essa cobertura, o que eles estão apurando nesse sentido, porque a gente está falando de direitos humanos, né? Boa noite, Anjo, boa noite, Ana. Vamos chegando, gente, que eu estou esperando aqui o Junião. A gente vai falar um pouco dessa história da Ponte e como é que a Ponte está trabalhando nesse momento, né? Que eu estava dizendo aqui que ela atua não só na cobertura de fatos, notícias, aliás, muito importante nesse momento, né? A gente ter as notícias certas, transparentes, corretas, enfim, bem apuradas, né? E eles também trabalham muito na aproximação de atores da segurança pública, da justiça. Então são temas bastante relevantes e fundamentais, né, para a democracia de um país. E o Antônio Junião, ele é uma figura maravilhosa que a gente tem o prazer de conviver lá no Cívico sempre, trazendo um sorriso, uma leveza, mesmo trabalhando com assuntos tão duros, né, difíceis. A gente está falando de direitos humanos. Ele deve estar chegando daqui a pouquinho. Se vocês quiserem já pensar numa pergunta para ele, porque eles estão vivendo aí no front, né? Nesse dia a dia aí do enfrentamento do Covid-19, da Covid-19, e é importante a gente ter fontes seguras, fontes realmente com uma história, né, de credibilidade, como a Ponte tem. A Ponte surgiu em 2014, mas ela se tornou rapidamente uma referência no jornalismo independente do Brasil. Ela trabalha com esse foco de ajudar, né, na luta pelos direitos humanos, de defender os direitos humanos, né? Faz um trabalho muito focado também na área de prisões. O que isso tem a ver agora nesse momento que a gente está vivendo, né? E esse momento que traz todos os temas que são desafiadores para a gente como sociedade ficam ainda mais evidenciados, né? Então, eu acho que vai ser um papo assim, muito interessante e forte, e que vocês podem participar, que é essa ideia, né, de uma live. Eu não sei tantas lives acontecendo, mas eu acho muito legal, porque você entra numa, entra noutra e pode ir, né, fazendo essa interação. Porque nesse momento que a gente está assim, todo mundo, né, recluso, alguns não podem, a gente sabe, mas quem está, ou mesmo quem não está fora, todo mundo pode ter acesso, né, a conteúdos diversos, e eu acho que isso que é mais importante nesse momento, a gente estar conectado e podendo falar, né, e transmitir alguns assuntos, né, algumas informações que são importantes para a gente saber. Quando a gente fala de jornalismo, eu que sou jornalista também, né? A gente sabe que tem um mundo aí de informação e que nem sempre é verossímil, né? A gente tem informações de toda forma chegando. Então é muito bom quando a gente tem uma mídia, que é uma mídia independente, né? Que é criada exatamente para estar totalmente focada no que ela considera o mais importante, né, para a gente como sociedade, e é isso que a Ponte trabalha com esse foco na defesa dos direitos humanos. E falar em direitos humanos em qualquer momento é fundamental, ainda mais agora, né, o que a gente está vivendo com essa pandemia do coronavírus. Não sei se o Junião, eu falei com ele antes, falei, estou te esperando lá. Ele falou que ia fazer a solicitação, mandar a solicitação, mas ainda não mandou. Ele deve estar, talvez, aí no fechamento de alguma matéria. Nelson, quanto tempo! Que bom te ver aqui.
Olha só, aí, essa magia, né, gente, da internet, das lives, né, a gente poder encontrar pessoas que a gente às vezes fica um tempo sem ver, mas que a gente não gostaria de ter perdido, né, a conexão. Olha aí, já tem uma pessoa para falar aqui, dá um testemunho, que legal, Anjo. Regresso ao sistema, estou passando uma barra com essa pandemia. Pois é, esses assuntos, né, porque não é tão simples, né, Anjo, você foi, enfim, passou pelo sistema, você conhece bem, né? E às vezes a gente não tem noção e fala sem saber, né? E lá no Cívico a gente tem. Opa, o Junião entrou. Agora é só nos solicitar aqui para a gente conversar, Junião. No Cívico a gente tem também Responsa, que é uma agência de empregos, né? Que exatamente faz. Vou colocar aqui. Fusão de egresso no sistema prisional no mercado de trabalho. Então, lá no sítio também a gente tem essa super empreendedora. Olha aí, Junião, estava aqui já aflita. Falei, será que ele esqueceu de mim? Eu estava apanhando aqui do celular. Celular, né? Mas não, mas eu falei, ele Sim. deve estar também aí no fechamento, não sei como é que está o dia a dia, né? Já falei aqui, apresentei, né, a ponte, o seu trabalho, porque já deu tempo de eu fazer toda uma introdução aqui, então a gente pode ir direto para o assunto que é o assunto do momento, né, que a gente está vivendo. E primeiro também te agradecer de dar uma pausa aí, poder conversar com a gente, participar, né, dessa nossa série de lives. Muito importante poder contar com a ponte também, né, na visão de vocês aí, como a gente pode lidar com essa crise, né, tirando o melhor que a gente pode e entendendo que isso faz parte de todo um contexto, né, que não é só da área da saúde, né, é tudo que isso impacta e o que representa nesse momento, como a gente, como sociedade, né? Como a gente se organiza, como a gente vê, né, as situações que são uma ameaça, mesmo quando elas não estão tão evidentes, né? A gente ainda tem um olhar que é um olhar mesmo de separação, né? Isso não tem nada a ver comigo, isso também não tem, eu circulo como se eu não fosse parte de uma sociedade. Estou trazendo toda uma visão que faz parte vamos dizer assim, do foco, né, da ponte, que é direitos humanos, né? Então, como é que você está vendo esse momento aí dentro desse olhar de vocês? Então, primeiramente, boa noite, desculpa o atraso. E eu estava, assim, correndo aqui, resolvendo uma pauta, resolvendo um vídeo, porque, assim, né, o jornalismo a gente não para, né? Tem notícia a todo momento e, no caso da ponte, não é diferente, né? Porque, por exemplo, com, com o tema que a gente trabalha, parece que o serviço ele aumentou, né? Porque essa questão da gente, de você trabalhar na defesa de direitos e denunciar violências por parte do Estado, que é o que a gente faz na sua maioria, tem se agravado. A gente percebe que tem se agravado, e se agravado bastante, principalmente nos territórios periféricos, nos territórios que historicamente sempre sofreram as maiores violências, né? Então a gente tem trabalhado bastante e trabalhado de um jeito agora até um pouco mais complicado, porque é isolamento social, mas para você dar uma notícia, dar uma informação, a gente tem que ir nos territórios. Então, e como você vai, e como você se protege, como você protege a pessoa que você entrevista, né? Então, tem todas essas questões, né? E a gente está conseguindo fazer os trabalhos, né? E conseguindo fazer o que o que a ponte tem aí para fazer, que é denunciar denunciar essas violações. E como eu estou vendo, olha, então, é, é, existiam problemas, né? Existiam problemas, problemas estruturais, né? No país, né? Problemas em relação à desigualdade social, à discriminação de raça, de gênero, violência contra
contra a mulher. E parece que com a questão que o coronavírus foi mais um problema que chegou, entendeu? Para se somar a todos os outros. Então, por exemplo, hoje uma matéria que a gente estava acabando de fechar aqui é sobre uma operação policial que aconteceu na favela do Moinho, aqui no centro, aqui em São Paulo. E a gente vai escutar os moradores, eles falam para a gente que isso está acontecendo direto e está acontecendo mais vezes agora, entendeu? Daí eles até falam assim, pô, como é que a gente vai conseguir ficar em isolamento social se a polícia entra na nossa casa sem mandato, sem nada? Né? Isso que eu ia te perguntar, quando você fala da violência nesses lugares, né, que são normalmente periféricos, né, que já sofrem violência e aumentou a violência, é uma violência que vem de fora, né, para dentro, não uma violência Exatamente. dentro do Exatamente. setor. Sim, então, porque, por exemplo, as pessoas, eles tentam fazer o isolamento social, mas tem todo esse dilema, porque, assim, quem pode fazer isolamento social, né? É quem está no centro expandido, e eles têm que sair para trabalhar, e e eles querem se proteger, tentam se proteger, fazem ações para se proteger, mas essa violência que vem do Estado é um complicador para as pessoas que estão nesse território. Imagine vocês como fazem essa articulação, né, que vocês também não só são uma mídia que cobre, né, o fato em si, mas vocês também atuam como articulador, né, um canal com a área da segurança pública, da justiça. Vocês estão conseguindo também, nesse momento que existe todo um contexto aí complicado, né, falando de Estado, governo, né, como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Sim, como hoje em dia a gente tem internet, né? Então, dificilmente a gente está conseguindo entrevistar as pessoas como a gente fazia antes, né? Mas a gente consegue manter essa relação, principalmente com instituições, principalmente com movimentos sociais, via internet, videoconferências, né? A gente não deixou de conversar com as pessoas, a gente continua conversando, né? Principalmente com as pessoas que estão nos territórios, mas limitou o nosso trânsito, né? A gente continua sendo ponte, né? O que a gente gosta, o que a gente quer é aproximar as realidades de vários territórios, grupos, setores, mas essa facilidade de locomoção que a gente tinha antes, hoje em dia está tá bem limitado. Mas a gente está conseguindo conversar sim, tanto é que várias matérias que a gente faz é porque a gente está em contato com movimentos sociais, com instituições, com profissionais ligados à saúde, com profissionais ligados ao ramo do direito, à academia, né? As coisas continuam funcionando de maneira mais complicada, mais debilitada, mas esse aqui agora, que a gente está fazendo aqui na live, esse é o nosso novo normal, né? É verdade, porque tem de live, né, todo mundo conversando, né, mas é muito legal isso, né, você poder, né, tá nesse contato, né, não perder. Nós estamos no isolamento, como diz um amigo e conselheiro do CIVIC, ele falou isolamento físico, mas não social, a gente continua se sociabilizando, né, tendo esse contato que é fundamental para a gente entender, porque, por exemplo, eu estava aqui antes de você entrar, falando da importância da mídia, né, do jornalismo, em momentos, né, lógico, normais, inclusive, sobretudo nesses que são, assim, que trazem muitas informações, muitas fake news, né, muita história que só cria mais um alarde ou cria, sei lá, uma percepção totalmente errônea, né, de algo e de grupos. Por exemplo, a gente agora, dentro do que vocês trabalham, inclusive, que é umas editorias de vocês, né, de um dos focos que são as prisões, né, esse tema que veio agora também com o coronavírus, né? Como é que faz para que esse problema, né, essa pandemia não se espalhe nos presídios, né? Então, e aí tem muita, lógico, vem informação de todo tipo, né, Julião? Sim, tem bastante, assim. Porque, assim, como eu disse no começo, são problemas antigos que eles ficam maiores, né? Que eles ficam maiores em cenários como esse, de pandemia, de desarticulação.
Daí a gente começa a ver assim que a falta de políticas públicas sérias, não só na área de segurança pública, que é a área que a gente atua, mas falta de políticas públicas mais incisivas na área da saúde, né, na área de moradia, na área de educação. Aí você começa a perceber assim, o tanto, né, lógico, assim, o povo, as pessoas que estão nos territórios mais afastados, elas percebem no dia a dia, mas a gente acaba vendo, assim, fica muito mais nítido agora que a falta de um preparo do Estado para suprir essas questões, elas ficam mais evidentes, né? No caso das prisões, por exemplo. O Brasil é o país que tem o terceiro número de encarcerados do planeta, né, entendeu? A gente não tem, a gente não consegue lidar de uma maneira saudável com esse sistema. Então, agora, em época de pandemia, pior ainda, né, porque o estado do sistema prisional, ele é insalubre, né? Como é que você vai manter isolamento social dentro do, do cárcere, né? A Já não tinha, superlotação, né? exatamente, já tinham vários problemas de superlotação, vários problemas ligados à própria saúde né, dentro do sistema carcerário. Como é que e se o Estado não conseguia dar resposta antes, agora continua. Agora piorou, entendeu? Porque você não consegue ter resposta do Estado e você não consegue ter dados para trabalhar e você não consegue pensar, porque daí você acaba também trabalhando com coisas ilógicas, né? Como é que eu vou resolver isso agora? Não resolve. Né? Então, por exemplo, teve uma das medidas que quando começou a pandemia, de fazer uma liberação de presos com menor periculosidade, presos acima de 60 anos, para ver se consegue, se é possível diminuir o risco, porque assim, não são só o risco não é só para o preso, mas para funcionário que trabalha dentro do presídio, para os familiares dos presos né, que, que não podem se expor também. Então, é todo um ecossistema aí, sabe, que como a gente não trabalhou lá atrás, agora, agora se agrava, né? Se agrava. Né? Então, a gente É. já tem casos de pessoas infectadas dentro de presídios, né? E a gente está acompanhando e cobrando o Estado, né? Você, falar um pouquinho só de como você chegou aqui, né, com a ponte, porque isso é uma causa, né? Você tem verdadeiramente um propósito. Quando a gente fala assim lá no Cívico, a gente tem empresas, startups, né, e todos os modelos de negócio, e com diferentes propostas, mas com o mesmo propósito, né, de realmente ser capaz de criar ou ajudar a criar uma mudança, né, para que a gente tenha uma inovação social no sentido, quando você fala, pensando aqui, tem os funcionários, tem os familiares, não adianta a gente pensar numa sociedade que vai excluir, né? Se tem um que não está incluído, já não faz sentido, né? Imagina, né, uma população, ou como hoje né, como a gente vive hoje, né? Como é que foi que surgiu esse propósito na sua vida, a ponte? Então, eu sempre, eu não, o jornalismo ele acabou entrando na minha vida, né? Porque assim, eu sou formado em artes plásticas, em artes visuais, mas como eu sempre trabalhei para jornais, revistas e editoras, então eu sempre trabalhei com informação, né? E de ilustrador para editor de arte, para diretor de arte, frequentar reuniões de pauta, e eu entrei nesse meio, né, do jornalismo. Então, eu costumo brincar que eu sou um artista que virou jornalista e que não deixei de ser artista. Que bom, né? Exato, exato. E pela veia de ser artista, eu também sempre tive muito comigo essa questão ligada a direitos humanos, né? Por exemplo, para mim, a arte
ela está aí, entendeu? Para trabalhar em prol da justiça social, assim como o jornalismo, né? Então, eu trabalhei para várias empresas como freelancer, com ilustração, designer, mas foi quando eu encontrei a Ponte, né, e as pessoas da Ponte, algumas coisas que eu já conhecia, eu achei que, pô, daí me deu aquela coisa tipo, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar num veículo, mas que tenha esse foco ligado à justiça social, entendeu? Não só para falar de violações de direitos, mas como para dar para que as informações elas sejam mais democráticas mesmo. Então, para isso acontecer, você tem que falar com todo mundo, né? Quem está no centro, quem está na borda, quem está no campo, quem está, sabe? Então, isso eu sentia muito falta nos veículos que eu trabalhava. Então, quando a Ponte chegou, foi essa paixão à primeira vista, eu não saí mais. É isso mesmo, maravilhoso, porque eu também sou jornalista, né? E tem isso, parece que tem um recorte, assim, você fala só com aquelas pessoas, com aqueles grupos, né? Enfim, tem sempre os personagens parecem ser os mesmos, né? E, no entanto, a gente tem aí, né, um mundo de visões, por isso que não, né, não são dois lados só, né? Né? A notícia tem muitos lados, né? Se você pensar, né? Exato, exatamente. Então, e o importante, assim, para a gente está numa sociedade diversa, com vários grupos, né, com vários pensamentos. Então, como é que sim, você vai falar só de grupos específicos, né? Todo mundo tem que ter, não é que todo mundo voz tem, mas todo mundo tem que ter um microfone para falar, né? A gente costuma brincar que a ponte, ela não é ponte porque dá voz para ninguém, não, todo mundo tem voz. Agora, o que falta é microfone para as pessoas conseguirem falar, né? Por conta desse Brasil que a gente tem, dessa sociedade desigual que a gente tem, né? Que problemas muito pesados ligados a racismo, a homofobia, então só tem pequenos grupos que falam, entendeu? E a gente não tem democracia se só poucos grupos falam. Então, para ter democracia, a justiça social, todos os grupos têm que ter direito a falar, né? Então, a Ponte tem o nosso objetivo é aumentar esses grupos que estão aí falando, esses grupos que estão aí decidindo os rumos do país, esses grupos que estão aí pensando política pública, porque tá faltando criatividade, entendeu? Então tá faltando criatividade por quê? Porque tem poucos grupos falando, né? É o que a gente... É a diversidade, né? Quando a gente fala qual que é a chave para a inovação, né? Se não a diversidade. Exato, exato. Não, exatamente, entendeu? Quanto mais gente falando, melhor. E quanto mais cabeças pensando, melhor. Né? E a gente tem que se abrir para isso, né? Você acha que esse momento é uma oportunidade nesse sentido? Ou a gente ainda fica nesse lugar, por exemplo, a gente está falando de conexão, né? Eu só escuto ou se falo com quem eu, né, sei lá, gosto, concordo. Assim, é um momento da gente, como sociedade, se enxergar por vários lados, ou por entender que a gente precisa fazer um movimento diferente, né? O que a gente vem fazendo não tem sido suficiente, como sociedade. Porque hoje mesmo eu estava falando numa outra live, né, que eu fui convidada, sobre essa questão, né, da gente não se enxergar como um coletivo, né? A gente enxerga, assim, são grupos e, claro, quem está no grupo, né, por exemplo, né, como eu, né, branca, de uma elite que teve, né, acesso a várias, né, teve condições, né, de estudar, disso, daquilo. Quer dizer, esse está bem, né? Aqui está bem. Voltou. Ah, nossa, para mim continua normal, não sei se para quem está Ah, assistindo. então, porque a gente precisa, a gente precisa da, a gente precisa enxergar, na verdade. Por exemplo, assim, é um momento da gente pensar fora da caixa. Sim, mas é um momento da gente também olhar para o lado e ver que existem iniciativas interessantes acontecendo e que a gente não conseguia enxergar antes,
entendeu? Porque, por exemplo, vários movimentos interessantes já existiam. Que nem você vê hoje, assim, mesmo dentro das periferias, sabe? As pessoas ali sofrendo, ralando, sofrendo as violências, não tendo acesso à saúde, mas ali se organizando, entendeu? Se organizando para conseguir cestas básicas para quem não consegue trabalhar, né? E eram movimentos que já existiam antes. E por que a gente não via? A gente só está vendo agora. Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Assim, como por que eu não estava vendo esse grupo atuando? Né? Porque talvez esse grupo não tinha o microfone na mão para falar, ó, eu estou aqui. Né? Então, acho que é uma época, assim, lógico, para a gente parar, pensar um pouco e falar, pô, né? Será que a gente está enxergando? O que a gente está enxergando? Né? Porque a partir do momento que você consegue enxergar o seu próximo, você se humaniza com ele, aí eu acho que a sociedade começa a verdadeiramente trabalhar junta, né? Isso vale para as instituições também, né? Principalmente para elas. Agora é interessante porque a gente já conversou sobre isso. Quando fala direitos humanos, né? Muita gente acha que isso lá vem com essa história de direitos humanos, né? Como se fosse algo que não fizesse alguma menção a ele próprio, né? Como se fosse algo que não fizesse parte dele. E direitos humanos está incluindo todo mundo, até mesmo aqueles que, né, acham isso de alguma forma, talvez por causa da palavra, né, militar, né, pelos direitos humanos, sei lá, no sentido de ser um ativista, né, sempre tem uma conotação de ser algo, né, que enfim, que tem uma ideologia. É isso que eu quero dizer, né? E, na verdade, não existe, né? Isso é parte, assim, básico, né, de uma sociedade. Exato, porque se for pegar mesmo, assim, direitos humanos, não dá nem para falar em ideologia, porque é direito, né? Então parte de uma Constituição que é direito, não tem esquerda, direita, é direito, né? É direito. Agora, o que acontece muito, assim, também, e a gente vê se agravando de um tempo para cá, é que as pessoas são levadas ao erro, né? Então, se você vê assim, o tanto de esse bombardeio, né, de desinformação que existe sobre as coisas, vão levando as pessoas a acreditar que direitos humanos é coisa do mal, é coisa de esquerda, é coisa de quem, né, sabe? E não é verdade, né? Existe um exército pesado ligado a agendas financeiras, né, que estão aí insuflando essa campanha pesada sobre desinformação. Você vê esses programas policiais, né, do bandido bom e bandido morto. Mas como assim? Daí você vê até líderes evangélicos, líderes de igrejas defendendo isso. Daí você fala assim, pô, cara, como você defende isso? Os 10 mandamentos lá, então, você rasgou o negócio? Como funciona isso? Né? Então, o que eu vejo muito nessa área ligada a direitos humanos é desinformação. É muita desinformação. Né? Por exemplo, como é que você não quer, você é contra direitos humanos? Então, você é contra você mesmo. Como é que funciona? Né? Eu vejo, nesse caso, assim, eu vejo muita desinformação. São anos e anos de desinformação, são anos e anos de muito poder financeiro investindo para que a sociedade pense assim, né? Porque quando você coloca na cabeça que você tem direitos, né, aí você vai começar a exigir esses direitos. E quando você começa a exigir esses direitos, você começa a existir como sociedade, começa a exigir igualdade, e aí complica, né? Então, eu acho que tem muita desinformação ligada a essa questão de direitos humanos, e que esse é um dos papéis da ponte e de quem trabalha com direitos, tentar combater essa frente fascista que tem por aí. A gente está falando aqui, eu estou vendo que a Soninha Araripe, não sei se ela ainda está aqui, porque para mim tinha bloqueado aqui um pouco os comentários, editora, né, da revista Plurale, está aqui participando, e é uma honra tê-la aqui, porque eu acho assim, a gente hoje vive até um descrédito do jornalismo, né, como um todo,
por várias situações, né, pelas mudanças que já aconteceram, e da importância de todos vocês e de quem faz um jornalismo independente, né? Porque a mídia independente, ela para se sustentar, não é fácil, claro, né? Você sabe o que é, né? Mas é importante, eu acho que trazer para as pessoas assim, que existem fontes hoje no Brasil, existem mídias, né? Como a Ponte, a Plurale, né? E que estão trazendo um conteúdo que é um conteúdo que é o que você está falando, tira a gente desse lugar de contestar sem saber, né? A gente precisa se informar. Isso acho que é um caminho aí, né? Culturalmente, a gente não é um país, ou não vinha sendo, né, um país que se informa muito. Claro, tem a questão, né, que a gente tem ainda de educação, que é uma educação elitista, né, para poucos, né, mas mesmo aqueles que têm acesso não estão, parece, né, não estavam muito interessados. Só que a gente está sendo levado, está sendo, né, de alguma forma, vamos dizer assim, se não pelo bem, né, no sentido, falando da vida que está nos deixando aqui nessas situações, para a gente realmente se acordar, né? Acordar para a vida, aquele famoso acordar para a vida, né? Só queria fazer, não sei se ela está aí, mas eu acho que ela já saiu. Mas como é que você, Junião, assim, entendendo todo esse, né, momento e todo esse também já, o que já era, porque eu estava conversando outro dia, o professor Hélio Santos, um dos fundadores da Vale do Dendê, né? Maravilhoso, o professor falou uma coisa que, para mim, assim, realmente, como sempre ele fala, e aí cai aquela ficha, né? O rei já estava nu há muito tempo. O rei não ficou nu agora, né? E a gente tem que entender que existe um Brasil aí de carne e osso, que a gente não estava, né, olhando da forma como a gente tem que olhar, né? Porque já existe uma crise pré-crise Covid-19. Existe uma crise, né, social que está levando aí milhares de pessoas, né, à morte, à violência no tempo, né? Então, eu acho que assim, não aproveitar esse momento para a gente entender, né, cada um no seu lugar, entender a nossa responsabilidade social, é uma perda, né, de tempo incrível, assim, que não vai acontecer, né? Eu acho que é um momento para a gente. Agora, como converter os não convertidos, né? Eu acho que isso é um desafio também da ponte. Eu acho que tem essa questão ligada a, a tentar explicar para as pessoas como funciona, mas pelo que eu ando vendo, assim, eu vejo muita gente tentando se informar, né? Muita gente tentando procurar informação que leve ela a um horizonte mais interessante, né? E eu acho que a internet tá possibilitando esse encontro, né? Acesso. Né? Isso, a internet deixou a comunicação mais, entre aspas, democrática, vai. Porque antigamente, eu lembro de quando eu comecei a trabalhar, jornais impressos, né? Tinham a circulação sabe, era pequena, então para você conseguir falar o que você precisa falar, você tinha um alcance muito limitado, e o alcance grande ficava sempre na mão dos grandes grupos econômicos. Hoje em dia você consegue levar o seu texto, o seu podcast, o seu vídeo a lugares antes imaginados, né? Lógico que isso aí acabou trazendo junto outra enxurrada de informação desnecessária, mas é um momento que a gente passa, a gente está conseguindo falar mais, né? E é todo um processo, como você disse aí, dessa conversa que teve com o professor Hélio. Esse Brasil, né, principalmente esse Brasil que elegeu o Bolsonaro, ele já existia aí, entendeu? Ele já estava aí adormecido, ou não, né? Mas o interessante é que agora a gente tem a ciência de que, ó, o Brasil que a gente tem é esse aqui. Agora vamos trabalhar, né? Vamos ver como é que a gente faz para colocar esse país nos trilhos, porque assim, a gente percebe que a sociedade não está funcionando dessa maneira, né? A gente percebe que não está funcionando, a gente percebe que essa desigualdade social que a gente tem,
não dá para ela existir, né? É uma coisa que eu sempre costumo falar, não dá para a gente querer ter um mundo moderno, entendeu? Que se monte de, sabe, de situações ligadas à Idade Média que a gente tem ainda hoje, sabe? Questão ligada à tortura, né? Questões ligadas a várias práticas, Saneamento assim. básico. Exato, sabe? Que não vai fazer a gente se desenvolver enquanto sociedade. Então não dá para sonhar coisas maiores, dar saltos maiores, se a gente ainda tem uma sociedade racista, se a gente ainda tem uma sociedade homofóbica, né? Se a gente tem uma sociedade assim que acha que bandido bom é bandido morto, sabe? São coisas aí que a gente tá na hora da gente parar e pensar, sabe? Falar, meu, como é que a gente resolve isso? Né? Como a gente vai pensar políticas públicas, né, para que a gente tenha uma sociedade mais plural, né, uma sociedade menos desigual, né? O jornalismo está aí, sabe, para contribuir, como vários outros setores estão aí para contribuir. Só que a gente precisa começar a conversar, né, e sentar na mesa e ver como é que a gente vai resolver isso aí. Porque, por exemplo, desinformação é uma coisa que a gente tem começa desde os livros sabe, da escola, né? Da história Então, do Brasil, né? a gente precisa recontar essa história do Brasil de uma maneira que a gente entenda o momento que a gente está vivendo hoje, porque tudo é reflexo. Nada começou agora, né? Nada começou agora. E o Covid está aí para falar assim, meu, ó, ou vocês param, ou vocês vão adoecer mesmo, né? Porque como você disse, não adianta eu aqui no apartamento tá bem. Não, todo mundo tem que estar bem, senão eu vou correr risco também, né? Então é a hora da gente dar essa parada e sentar para conversar e entender qual que é o verdadeiro problema. Essa parada, assim, né, que aí tem que ser uma parada realmente que você faça essas conexões, busque informações, né, vá nas fontes como a Ponte e outras mais independentes, e outras também a grande mídia, enfim, ou escutar todos, né, conversar com pessoas com visões diferentes. Esse é um desafio para todo mundo, né? Eu acho que a gente vive esse ápice, assim, é incrível, porque não é só no Brasil, é o mundo todo, né? A gente está vivendo, assim, de uma crise humanitária, né? E que passa por diversos, vamos dizer, cenários ou diversas situações e acontecimentos que vêm ao longo do tempo, né? Se agravando. Mas não dizendo que o mundo está piorando, porque a gente sabe que tem muita coisa muito melhor hoje em dia, né? Só que enquanto não houver a questão dos direitos humanos, enquanto não houver, né, direito para todos, a gente pode avançar em muitas coisas, mas a gente não vai realmente fazer uma mudança que faça sentido. Sim, sim. Não, e é só também olhar os exemplos bons, né? Que países que estão conseguindo trabalhar essa crise de uma maneira assim menos dolorosa? Você olha a Finlândia, você olha a Alemanha, entendeu? Porque são países que trabalham políticas públicas, entendeu? Não são perfeitos? Não são perfeitos, acho que não. Mas a gente, para chegar, a gente precisa olhar para o que está dando certo, né? Não inventar problemas, né? Mais do que a gente já tem, né? Porque senão a gente não avança, né? Senão a gente não avança. Não, e entender, né? Porque a Adriana Barbosa da Feira Preta, né, também, que eu adoro conversar, né, com ela também, ela fala, gente, é complexo, né? Mas a gente tem que estar disposta a entrar nessa complexidade, né? E entrar no Sim. sentido de todos fazerem parte, porque não há dúvida que se todos nós, isso é muito louco, né, essa coisa do coronavírus, se todos nós temos o poder de, né, fazer uma diferença nessa curva, se eu posso, né, ser uma transmissão, ou outro, enfim, é uma questão mesmo de um a um, né? Você vê que é a atitude de um que vai, né, impactar de muitos, né? Então, assim, e no Cívico a gente até, né, já fez um projeto juntos com a pesquisa que a gente fez, né, sobre a desinformação, né, que a gente ali estava falando exatamente da importância
da gente ter uma mídia independente, e o que, que as pessoas esperam disso, né? O que, que as pessoas esperam desses veículos, né? Como é que vocês têm visto aí os leitores, né, os assinantes da Ponte? Eles têm, vocês trabalham com colaboradores, né? Vocês fazem todo um trabalho também coletivo, assim, vocês têm uma equipe, mas também, né, participantes, né? Outros. Sim, sim. Uma das coisas assim que tem crescido na Ponte assim são nossos leitores mais fiéis, né? Isso é uma coisa que a gente comemora porque isso é fruto de trabalho, né? Porque a Ponte é um veículo nativo digital, né? A gente começou em 2014, então a gente tem pouco tempo de vida frente a veículos mainstream que tem aqui no Brasil, né? Mas a gente vê que aos poucos as pessoas elas vão chegando, elas colaboram com ideias, a gente deixa esse espaço aberto também, né? Para que os leitores a gente tenta discutir, né? De uma maneira mais horizontal. A gente está muito próximo dos movimentos sociais também. A gente está muito próximo a gente tem um diálogo com as instituições também, né? E isso é uma coisa que ajuda bastante no nosso trabalho. E a gente começa a perceber que existe uma comunidade Ponte crescendo, assim, isso é uma coisa bem interessante de ver, porque são pessoas que você vê que elas estão, não, acho que dizer órfãos de informação é uma coisa meio dura, assim, mas existe uma procura por informação, né, qualificada, principalmente nesse setor que a gente atua, que é de direitos humanos e segurança pública, que eles não estão vendo, não estavam carentes desse tipo de informação, né? E informação é o que vai possibilitar que a gente sente e converse e selecione as melhores opções e cresça como sociedade, né? Então, eu acho que existe um momento de crise, mas existe também um momento de busca de informação que tá muito positivo, é muito positivo mesmo. E os próprios veículos nativos digitais, como a Ponte, que cresceu agora nesse momento de internet, e a gente se conversa bastante também e percebe que existe uma força de trabalho, né, para trabalhar contra esse processo de desinformação que vem desde 1500, né? Então, existe lógico que o trabalho é grande, né? Mas existe uma força muito grande assim em trabalhar em prol da informação e trabalhar em conjunto, né, para fazer a sociedade ir para frente. Que informação você gostaria de ver quando essa pandemia passar? Quando a gente voltar, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Essa vida que a gente agora não está nem entendendo muito. Mas que informação você gostaria que a Ponte publicasse assim? A informação que, que a gente pensasse de maneira mais social mesmo, assim, sabe? Que essa crise ensinasse que a gente precisa trabalhar para pessoas, sabe? Não para economia, né? Eu queria a informação que eu gostaria de ter era ter essa mudança de chave, sabe? A gente precisa trabalhar para pessoas, entendeu? E pessoas não são números, né? A gente precisa fortalecer o sistema público de saúde, sistema público de educação, né? Eu acho que para mim eu ficaria satisfeito se essa pandemia servisse para a gente repensar esse sistema de relação com pessoas, né? Mudar isso, assim, sabe? Não, que economia, cara? Você precisa estar vivo, cara. Sabe? A economia se recupera depois, né? Então, eu acho que esse, o que eu gostaria mesmo é que a sociedade entendesse que precisa trabalhar junto, né? E pessoas, né? Pessoas em conjunto trabalhando junto. A economia é feita por pessoas, né? Se não tiver pessoas. Exatamente. Exatamente.
Não é uma questão ou isso ou aquilo, né, gente? É uma questão que não dá para esquecer, né? Que o mundo é feito, né, esse mundo que a gente criou por pessoas. Pessoas criaram, pessoas vivem, pessoas consomem, pessoas, né, enfim, fazem arte, né? A arte, eu imagino que você, né, tenha isso todo o tempo com você, porque a arte, como você falou, é um instrumento mesmo, né, disruptivo, né, um instrumento de abertura, né, de mudança, porque senão a gente fica muito, né, fechado num contexto que não tem camada, né, é superficial. Então, a arte faz isso, e junto com o jornalismo, né, é isso. Eu vejo que esse momento a importância da arte, né? A importância da informação, né? E você tem os dois aí em você, porque é onde a gente está se alimentando, né? Onde a gente está suprindo, assim, a falta do dia a dia, do movimento, né? Que, aliás, acho muito interessante também que a gente está menos distraído agora, né? Inclusive trabalhando até mais, né? Eu sempre Muito! trabalho, né? Eu trabalho, sempre faz um tempo assim que eu trabalho em casa, um tempão, então não senti tanto, assim, mas depois que chegou essa pandemia, parece que aí as coisas começam a pipocar de tudo quanto é canto, e você fala assim, nossa, gente, de onde está aparecendo tanta coisa, assim, né, que você tem que resolver, que você tem que publicar, que você, né, tem que dar uma solução, mas e é até interessante isso que você citou agora, né, essa coisa ligada à cultura, né, é uma coisa e cultura ligada a jornalismo, né, porque por que a gente não está explorando tanto isso como se deveria explorar, né, por que a gente aceita essa ditadura do texto, essa ditadura de imagens, né, dessa informação blocada, né, por que, cara, tem muita gente fazendo rap com informação, tem muita gente fazendo teatro com informação, né? E na ponte a gente tenta dar vazão a isso também. A gente tenta entrevistar, a gente entrevista essas pessoas, a gente, a gente procura trazer esses outros elementos para o trabalho que a gente faz, porque a gente acha que tudo é comunicação, né? Tudo é comunicação. Então, no meu caso, como eu sou ilustrador, a gente sempre procura contar, sempre quando é possível, lógico, contar alguma informação através do desenho, das ilustrações, né? Então, e a gente quer trazer isso cada vez mais, né? Cultura, arte, jornalismo, dá para se trabalhar muito juntos. Maravilhoso. Você está conseguindo ler alguma coisa agora? Está com tanta pauta aí que não está conseguindo um livro, que eu digo, né? Nada. No máximo uma série ou outra no Netflix. Mas esse tempo aí que as pessoas estão tendo de ficar na rede, isso não, para mim, não é realidade, não. Parece que o mundo agora está acontecendo aqui dentro, né? Dentro das casas, né? Se o seu mundo é de ir atrás das informações, imagina, né? O seu mundo está ainda mais intenso, né? E o filho? Oi? Então, e o filho, assim, tem mais essa ainda também, né? Porque hoje em dia também a gente é professor, né? Porque do jeito que a gente está falando no live aqui, ele tem aulas, é, ele tem aula à distância também, né? Então a gente acaba virando meio que o professor, né? Um Nessa pouco de loucura tudo. toda. Exato. Então, aqui a vivência aqui em casa deu uma mudada boa, assim, deu uma mudada bastante, porque daí às vezes eu tô fazendo uma live aqui, daí minha companheira tá num outro cômodo fazendo outra live lá, e meu filho tá num outro quarto assistindo uma série, ou conversando com um amiguinho, enfim, tá essa coisa bem Big Brother aqui. Exatamente, né? Acho que está todo mundo sentindo um pouco Big Brother. Bom, Exato. nossa hora está aqui terminando, não, mas enfim, eu queria te agradecer por esse momento aí, por ter tido esse break, feito aberto esse espaço aí para a gente poder trocar um pouco e saber como é que vocês estão aí na era, né, nessa crise Covid-19.
Obrigada. Eu que agradeço, vamos falar contigo, né? Um abraço aí também para você, um abraço aí para quem está assistindo a gente. Né? E é bom poder falar. Na verdade, a gente precisa falar, né? A gente precisa conversar, precisa, a gente precisa buscar caminhos, né? Isso aí tem que ser em conjunto mesmo. E agora, do jeito que, o único modo que dá é esse, né? via online, então é desse jeito que pode ser. Mas é porque conversando aí vem, né? Surge, desperta alguma coisa, cai uma ficha, porque isso é o que eu falo que sempre acontece comigo lá no Cívico, né? Caem fichas, caem fichas. A gente acha que, sei lá, entendeu algo e, na verdade, a gente não entendeu ainda. Eu acho que é isso, sabe? E talvez a gente agora tenha a oportunidade de, né, fazer com que caiam várias fichas, né? Se a gente olhar bem para esse momento, não pelo olhar só da ameaça, né? Mas da oportunidade que esse vírus, né, que veio assim para mexer com o mundo inteiro, né, traz para a gente como espécie. O que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer melhor? Então, é como a experiência do Cívico coloca, assim, também, né, de ter várias, de ser um espaço de comunhão de ideias, né, porque, assim, tem várias organizações ali que trabalham com direitos humanos ou com justiça social de alguma maneira, e que, estando junto, né, as discussões elas fluem e, de repente, a solução... Porque, assim, a solução lá sempre está perto de você, né? Então, quando você está junto, fica mais fácil ainda dessa solução aparecer. É verdade. Fica mais potente, né? Fica bem mais potente, exato. Exato. Bom, tomara que a gente volte logo para a gente poder ter as nossas trocas ao vivo, mas se não, foi ótimo falar com você virtualmente, que a gente possa estar conectado ainda assim. Claro, eu que agradeço, foi legal mesmo. Bom trabalho aí, vai com tudo, e eu estou aqui seguindo a ponte. Sim, meu WhatsApp está aqui pulando já. Nossa, meu Deus do céu. Gente, então vai lá. Obrigada, Junião. Beijo aí em todos. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.